Pessoal, beleza? Vamos continuar aqui então o nosso encontro aqui sobre execução das penas privativas de liberdade. A gente está tratando da execução das penas em espécie, execução das penas privativas de liberdade. Eu lembro que eu falei no último vídeo que eu gravei, falei assim, ó, que em regra a sentença penal condenatória transitada em julgado é o título executivo necessário e imprescindível ao início do processo de execução penal. Eu falei isso. Em regra, a sentença penal condenatória transitada em julgado é o título executivo necessário e imprescindível ao início do processo de execução penal. Então, em regra, o processo de execução penal demanda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É necessário que a sentença penal condenatória transite em julgado, que ela se torne irrecorrível para que tenha início o processo de execução penal. Vocês devem se lembrar que lá o artigo 105 da LEP fala, tratando de pena privativa de liberdade, fala que transitando em julgado a sentença que aplicar PPL, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz expedirá a guia de recolhimento para execução. Então, em regra, é necessário que haja o trânsito em julgado da sentença penal. Tá certo? E quando a gente fala de execução provisória da pena, o que a gente está querendo, a pergunta que a gente está querendo responder é justamente essa: se é possível executar a pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. É possível impor ao condenado, aquela pessoa que veio a ser condenada por a sentença penal, impor a obrigação já de executar aquela pena, de cumprir a pena, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença que condenou? Isso aí, pessoal, não infringiria o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que consagra o princípio do estado de inocência, também chamado de princípio da presunção de inocência, que fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vejam bem, essa questão, o STF já respondeu essa questão de diversas formas. Num passado não muito distante, o STF já permitiu a execução provisória das penas e depois, um tempo depois, já entendeu que seria inconstitucional. O que é importante a gente colocar aqui para nossa aula é que desde novembro de 2019, ao julgar as ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54, o STF, tratando de pena privativa de liberdade, esse é o nosso tema, condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá? O STF condicionou a execução da PPL ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, eu vou colocar execução da PPL somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, da sentença. Isso foi o que o STF assentou, que só é possível executar a pena privativa de liberdade após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas ele fez uma ressalva também, falou, olha, ressalvada a possibilidade de prisão cautelar. Então, vou ressalvada a prisão cautelar. Por quê? Porque você sabe que é possível que o juiz decrete em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, que o juiz decrete, por exemplo, a prisão preventiva do réu.
E é possível que ele decrete mesmo essa prisão preventiva na própria sentença condenatória. E nesse caso, gente, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o apenado vai ser preso. Vai ser preso não em razão exclusiva da condenação. Nesse caso em que o juiz, por exemplo, condena o apenado, condena o réu e decreta a prisão preventiva, porque estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, lá no artigo 312, 313 do CPP, a gente não vai entrar aqui, mas para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução penal, assegurar as hipóteses de admissibilidade, crime doloso punido com PPL máxima superior a 4 anos, vamos imaginar a hipótese em que o juiz condenou o réu e na própria sentença condenatória decretou a sua prisão preventiva. Nesse caso, o apenado vai ser recolhido à prisão, mas por força da prisão preventiva, por força da prisão cautelar, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença, tá certo? E por isso é importante a gente fixar essa ressalva de que para o STF não se admite a execução provisória da pena, ou seja, não se admite a prisão de um apenado apenas como consequência automática da sentença condenatória. Mas é possível que esse apenado venha a ser preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, se for decretada a sua prisão preventiva, se for decretada uma prisão cautelar, tá? Se a sentença condenatória, portanto, gente, não transitou em julgado, o apenado deve permanecer solto. Vamos fixar bem isso. Se a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, o apenado deve permanecer solto, salvo se for decretada a sua prisão cautelar, tá? A doutrina e a jurisprudência, gente, tratam de duas hipóteses de execução provisória da pena. Vamos fazer uma distinção aqui, vamos falar, na verdade, dessas duas hipóteses. Nesses casos de execução provisória da pena, em que, na verdade, talvez não seja bem correto falar em execução provisória da pena, porque quando a gente fala em execução provisória da pena, a execução provisória da pena nos dá a ideia de uma medida gravosa ao apenado, porque é como se nós estivéssemos permitindo que o apenado começasse a cumprir a sua pena antes do trânsito em julgado, como uma decorrência única e exclusiva da condenação. E isso não é permitido aqui, nessa primeira situação. A primeira situação em que a gente vai falar é da concessão antecipada de benefícios de execução penal ao preso cautelar. É admitida a concessão antecipada de benefícios da execução penal ao preso cautelar. E a doutrina e a jurisprudência se referem a essa hipótese como uma hipótese de execução provisória da pena. Vamos entender um pouco a justificativa para isso. Vamos fazer uma linha do tempo. Imaginar que o João cometeu um crime e foi preso em flagrante e depois preso preventivamente, conversão do flagrante em preventivo, e veio a ser condenado aqui, um ano após a data do cometimento do crime, ele foi condenado e ele decidiu não recorrer dessa sentença condenatória. O João decidiu não recorrer e a sentença transitou em julgado aqui. A sentença condenou o João a 6 anos de prisão. E vamos imaginar que o requisito objetivo da progressão, para ele progredir de regime prisional, seja o cumprimento de 16% da pena. Tá? 16%. Caso ele cumpra 16% da pena, que corresponde a um ano aqui, ele cumpriu o requisito objetivo para a progressão. Então, o João foi condenado, cometeu um crime, ficou preso preventivamente aqui durante um ano,
foi condenado, não recorreu, transitou em julgado. Como transitou em julgado a sentença que aplicou o PPL de 6 anos, e como ele já está preso preventivamente, é possível que o juiz expeça a guia de recolhimento. O juiz expede a guia de recolhimento, tem início o processo de execução penal e a gente verifica que ele já ficou 1 ano preso. Opa, 1 ano é o requisito objetivo para a progressão de regime. Ele tinha que cumprir 16% desses 6 anos para ter direito, para cumprir o requisito objetivo, porque ainda vamos abstrair a análise do mérito, do requisito subjetivo. Ele deveria cumprir 16% de 6 anos. Cumpriu já 1 ano, no dia seguinte aqui, o João já tem direito à progressão de regime, tá certo? Aqui ele teria assegurado a progressão de regime prisional. Abstraindo, claro, do mérito, né? Só pela questão objetiva, o lapso temporal, ele já teria direito à progressão de regime aqui. Vamos dizer que a condenação fosse em regime fechado, no dia seguinte ao trânsito em julgado, aqui já com o início do processo de execução penal, o João já teria direito à progressão ao semiaberto. Agora vamos imaginar, nessa mesma situação, se o João cometeu o crime aqui, ficou 1 ano preso, aqui a sentença condenatória foi proferida e ele decide recorrer. Ele decidiu recorrer. O juiz manteve a prisão preventiva. Na sentença condenatória, o juiz condenou ele a 6 anos e manteve a prisão preventiva. E o João decide apelar dessa sentença. E essa sentença condenatória só transita em julgado, depois que o tribunal avaliar o recurso, examinar o recurso, aqui na frente, ó. Mais 1 ano. O tribunal leva 1 ano para avaliar, para examinar o recurso, para julgar o recurso do João. E essa sentença só transitou em julgado aqui, ó. Se nós não permitirmos ao João a concessão antecipada de benefícios da execução penal, nós estaríamos penalizando em razão do exercício de um direito de recorrer. Se ele não recorre aqui da sentença, ele tem direito à progressão logo em seguida. Se o João recorre da sentença condenatória aqui e o trânsito em julgado se prolonga e só vai acontecer aqui na frente, se eu não permitir a ele, durante essa prisão cautelar, a concessão antecipada de benefícios prisionais, eu vou, na verdade, estar penalizando o apenado em razão do exercício de um direito de recorrer, tá certo? Então, gente, o que a doutrina e a jurisprudência falam é que é garantido ao preso cautelar a concessão antecipada de benefícios da execução penal. Por exemplo, o exemplo que eu falei aqui, o João é condenado a 6 anos em regime fechado, na sentença o juiz decretou a sua prisão preventiva, porque estavam preenchidos os requisitos legais, ou na verdade o juiz decretou, não, o juiz manteve a prisão preventiva que tinha sido decretada antes, mesmo que não tenha transitado em julgado a sentença, porque, por exemplo, a defesa ou mesmo o Ministério Público recorreram, é possível ao preso cautelar ter direito à progressão de regime e a outros benefícios, por exemplo, o livramento condicional, tá certo? Nesse sentido, gente, tem 2 súmulas do STF, súmula 716 e 717, tá? Vou falar rapidamente aqui, a redação das súmulas é mais ou menos a seguinte. Súmula 716 do STF. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E a súmula 717 diz que não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Prisão especial
é uma forma distinta de cumprimento da prisão cautelar, tá? Mas o importante aqui é a gente ver que se o apenado foi condenado, ele ostenta uma condenação penal, foi condenado, e ele está preso preventivamente, ele tem direito sim aos benefícios da execução penal. Benefícios da execução. Tem direito à progressão de regime, tem direito ao livramento condicional, por exemplo, mesmo antes do trânsito em julgado. Na verdade, isso é uma providência benéfica a ele, né? Essa execução provisória da pena, essa nominada execução provisória da pena, é uma medida benéfica ao preso cautelar. Ela visa garantir a concessão antecipada de benefícios prisionais a ele. E, embora não haja previsão na LEP, nem no Código de Processo Penal, a doutrina e a jurisprudência passaram a admitir, nesse caso, a expedição de uma guia de recolhimento provisória, que é justamente para permitir o início do processo provisório de execução penal, para que esse preso cautelar tenha direito à progressão de regime, ao livramento condicional, tá? A outra situação, gente, essa situação é bem tranquila, acontece bastante na prática. A outra situação em que a doutrina fala de execução provisória da pena é essa situação do âmbito do tribunal do júri. Acontece no âmbito do tribunal do júri. Por força desse dispositivo aqui, ó, artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, introduzido pelo pacote anticrime, então a vigência dele é a partir de 23/1/2020, tá? Ele foi introduzido pelo pacote anticrime. Ele fala mais ou menos assim, que, deixa eu pegar a redação dele aqui, mas esse artigo 492, inciso 1e, diz que se o juiz presidente, lá no tribunal do júri, impor pena de reclusão igual ou superior a 15 anos, se for proferida uma condenação no âmbito do tribunal do júri igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz presidente determinará a execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão, se for o caso. Então vejam, por força desse artigo 492, se o juiz presidente lá no tribunal do júri condenar o réu a reclusão igual ou superior a 15 anos, o juiz já deve determinar a execução provisória da pena e expedir o mandado de prisão mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Parece que essa disposição está entrando em conflito com o entendimento do STF, né? A respeito da inadmissibilidade da execução provisória da pena. Então se discute hoje essa constitucionalidade desse artigo. Existem duas correntes a respeito da constitucionalidade desse artigo 492.1. Por uma parte da doutrina, esse artigo seria constitucional em razão do princípio da soberania dos vereditos. Vou resumir isso aqui. Soberania dos vereditos. Em razão do princípio da soberania dos vereditos, diz uma parte da doutrina que o princípio da soberania dos vereditos demanda o cumprimento imediato da decisão. Então, se o conselho de sentença deliberou pela condenação, é necessário que se execute imediatamente a sua decisão, porque a sua decisão é soberana. O princípio da soberania dos vereditos tem assento constitucional no artigo 5º, inciso 38
98, a linha C da CF. Tem assento constitucional esse princípio da soberania dos vereditos. Então, por uma parte da doutrina, sim, é constitucional o artigo 492, 1e do CPP, porque o princípio da soberania dos vereditos demanda o cumprimento imediato da condenação proferida pelo júri. Já por uma outra parte, esse princípio não é possível extrair do princípio da soberania dos vereditos a possibilidade de execução provisória da pena. Para uma parte da doutrina e da jurisprudência, aplica-se também no tribunal do júri o princípio da presunção de inocência. Tá? Presunção de inocência. Eles dizem, olha, realmente existe o princípio da soberania dos vereditos, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, só que disso eu não posso extrair a necessidade de execução provisória da pena. E eles entendem, então, que esse artigo 492.1 seria inconstitucional, tá certo? São as duas correntes que nós temos. E a posição do STJ, gente, recente, STJ, se insere aqui, ó. O STJ, ao julgar o recurso extraordinário 1973-397 de Minas Gerais, julgado em 6 de setembro de 2022, vou aqui, ó, o STJ em setembro de 2022, falou o seguinte: é incabível a execução provisória das penas, como consequência automática da condenação pelo tribunal do júri. Então, para o STJ, é inconstitucional esse artigo 492, inciso 1. Segundo o STJ, só permanece, portanto, como hipótese de execução provisória da pena, a concessão antecipada de benefícios ao preso cautelar, que na verdade é uma medida benéfica, vantajosa ao preso cautelar, porque ele assegura, antes do trânsito em julgado da sentença, o reconhecimento de benefícios, tá? Por STJ, esse artigo é inconstitucional, não se admite execução provisória da pena no âmbito do tribunal do júri, nesses casos de pena de reclusão igual ou superior a 15 anos. Em breve o STF, a gente vai dirimir essa controvérsia, porque pende de apreciação o tema 1068, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O STF deve dirimir essa questão e julgar se é constitucional ou não esse artigo aqui, tá? Agora, uma rápida palavra, a gente está falando aqui de pena privativa de liberdade, e se a gente for perguntar se é possível a execução provisória das PRDs, das penas restritivas de direito, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, também não é possível. A gente aplica esse mesmo raciocínio do STF aqui, e a execução provisória das penas restritivas de direito antes do trânsito em julgado violaria o princípio da presunção de inocência, tá? Por hoje é só, gente. Valeu, até a próxima.